Os jogadores do Internacional se reapresentaram nesta quinta-feira para dar início à preparação pós-empate contra o Independiente Medellín, fora de casa pela Libertadores da América. A grande novidade do treinamento foi um jogador importante do time titular, que estava no departamento médico e que deve retornar na próxima partida pela estreia da Copa do Brasil contra o CSA. No mercado de transferências, muitas novidades. O dia foi de desembarques em Porto Alegre, de Gustavo Campanharo e Charles Arangues. O primeiro já apresentado e no Beira-Rio falou sobre a emoção de jogar no Internacional depois de passar por momentos complicados em sua vida, sobre o seu novo posicionamento, já que agora é um volante, e deixou escapar uma revelação sobre Ener Valencia, atacante que está acertado com o Inter para a metade desta temporada. A gente fala também sobre as possibilidades de vendas no Beira-Rio. Maurício está na mira do Red Bull Bragantino, que promete colocar uma bolada no bolso do Inter pelo meia. Esse é o Diário do Inter KTO de quinta-feira, 6 de abril de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla? Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. Eu começo falando sobre o treinamento que aconteceu na parte da tarde no CT Parque Gigante. A atividade de reapresentação do grupo de jogadores depois do empate contra a equipe do Independiente Medellín, fora de casa pela Libertadores da América. O treinamento ele foi fechado por parte do técnico Mano Menezes, que, normalmente, não fecha as atividades de reapresentação, mas nessa ele fechou. Quer trabalhar com um pouco mais de privacidade, o Mano Menezes. E no treino, a gente descobriu que o René treinou normalmente, ou boa parte do treinamento de maneira normal. E esse é um ótimo indicativo de que o René possa estar à disposição para o jogo da terça contra o CSA. Se ele já está treinando no gramado com os demais jogadores, é porque terça contra o CSA, o René também estará à disposição. O Igor Gomes também trabalhou no gramado do CT depois de um problema muscular. E existe a possibilidade do Igor Gomes ser titular na partida contra o CSA. Por quê? Bustos será reavaliado pelo problema na coxa que ele sentiu lá na Colômbia. E Mário Fernandes ainda está no DM. Então, olho no Igor Gomes, porque ele pode ser titular nessa sequência do Inter. E o René voltando ao time é uma ótima notícia, tá? Nessa quinta-feira, 2 jogadores contratados pelo Internacional desembarcaram em Porto Alegre, no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Um deles, Charles Arangues, que chega, assina contrato definitivo com o Internacional, liberado pelo Bayer Leverkusen, e chega para realizar uma espécie de pré-temporada. O Arangues foi muito celebrado no Aeroporto Internacional Salgado Filho na sua chegada. Vários torcedores estiveram por lá, tiraram fotos com ele, e aí depois ele foi pro CT para iniciar agora essa fase de tratamento. A expectativa é que dentro de algumas semanas de pré-temporada, o Arangues retome a sua condição física para poder estar à disposição do Mano Menezes ainda durante a primeira fase da Libertadores da América. Antes do Arangues, quem chegou na capital gaúcha foi o Gustavo Campanharo. O volante gaúcho colorado, ele foi inclusive apresentado na tarde desta quinta-feira. Eu quero trazer aqui os melhores momentos de uma boa apresentação de Campanharo no estádio Beira-Rio, tá? Ele, em toda a fala, se mostrou muito emocionado. Emocionado de embargar a voz e encher os olhos de lágrima em vários momentos. E tem alguns motivos para isso. Primeiro, o Campanharo passou por um drama na vida pessoal há cerca de 2 anos, muito grande. Ele teve uma complicação devido à Covid-19. Ficou internado algumas semanas no hospital para se recuperar dos problemas, das complicações geradas pela Covid. Se recuperou, voltou a jogar e agora está no Internacional, que ele mesmo diz é o time do seu coração. Afirma que era colorado quando criança. E junta tudo isso, o fato de estar novamente perto da família, e a família do Campanharo estava presente na apresentação dele no Beira-Rio. O irmão do Campanharo chorando bastante durante a entrevista coletiva. O fato dessa superação pessoal do Gustavo Campanharo resultou num jogador bastante emocionado na sua entrevista coletiva de apresentação. Mas teve mais conteúdo na entrevista do Gustavo Campanharo. Ele falou, por exemplo, sobre o seu posicionamento e sobre a sua característica agora, que é um camisa 5. E ele mesmo diz, agora me considero um camisa 5. Quando ele jogava no Brasil, na Chapecoense, o Campanharo era um meia ofensivo, jogava ali como um camisa 10. Mas na Turquia, um técnico acabou vendo as características dele e entendendo que ele encaixaria melhor como um camisa 5. E deu certo. E ele mesmo diz, olha,
eu sou um jogador agressivo como camisa 5. Eu gosto de morder, eu gosto de atacar o adversário para roubar a bola dele. E os números dele na Turquia mostram isso porque ele é o líder de roubadas de bola no plantel da sua equipe. Então ele é um meia marcador, um volante marcador, o Campagnaro, que tem a qualidade para sair jogando. Mas agora ele é um camisa 5 e foi por isso que o Internacional contratou este jogador. Pelo fato dele ser um camisa 5. E é com essa condição que o Inter traz ele. E aí, o Gustavo Campagnaro deixou escapar uma situação relacionada a Ener Valencia. E o Bruno Ravazoli, do Globoesporte.com, foi muito habilidoso para conseguir tirar isso do Gustavo Campagnaro, tá? O Bruno perguntou para ele sobre o Ener Valencia, que jogou contra o Gustavo Campagnaro na Turquia. E tiveram enfrentamentos. E aí ele perguntou, cara, como é que é o Ener Valencia? E se tu espera ele aqui em Porto Alegre para ajudar o time? E aí ele rasgou elogios ao Ener Valencia. Disse, cara, tomara que venha. Tomara que venha porque é um grande jogador. Na Turquia tá fazendo muito sucesso. Eu tô esperando para que ele venha. Detalhe, segue a fala do Campagnaro, que disse: inclusive eu tava ali atrás agora do vestiário conversando sobre o Valencia e contei que no último jogo eu dei uma chegada forte nele e a gente se estranhou. Mas depois do jogo ficou tudo certo e eu quero que ele venha porque ele joga muito. Foi uma revelação do Campagnaro, porque eu vou perguntar para vocês. Por que o Campagnaro estava no vestiário do Inter, com os dirigentes do Inter, conversando sobre Ener Valencia? É mais um indicativo de que o assunto Ener Valencia não vem da imprensa. Ele está no Inter e a gente fala isso para vocês. E a prova é que o Gustavo Campagnaro estava conversando com o dirigente do Inter sobre Ener Valencia e deixou isso escapar na entrevista coletiva o volante Gustavo Campagnaro do Internacional, que pode estar à disposição e deverá estar à disposição já para terça-feira contra a equipe do CSA de Alagoas pela Copa do Brasil. Tá. Falando sobre Ener Valencia, ele jogou nessa quinta-feira pelo Fenerbahçe e logo contra a equipe do Kayserispor, que era o time onde jogava o Gustavo Campagnaro. 4-1 para o Fenerbahçe, com detalhe para o primeiro gol do Emre Mor, teve uma assistência de peito do Ener Valencia, que saiu inclusive na segunda etapa por cansaço, tá jogando bem o Ener Valencia, deu uma assistência hoje para a vitória do Fenerbahçe sobre a equipe do Kayserispor. Para fechar, eu quero falar sobre o vídeo que eu gravei na tarde dessa quinta-feira, das negociações de venda que o Internacional está tocando. E a mais quente delas é a de Maurício para o Red Bull Bragantino. A direção do Inter nega que esteja acertado, ou que esteja avançado, ou alguma coisa do tipo. Mas o Red Bull Bragantino fez uma proposta oficial para o Internacional. E é uma proposta forte. 7 milhões de euros para comprar os 50% que o Inter possui deste jogador. No total, o Red Bull Bragantino quer gastar 10 milhões de euros com o Maurício, para ter algo em torno de 80%. Compra os 50% do Inter por 7 milhões de euros e compra os 30% que pertencem ao Cruzeiro por cerca de 3 milhões de euros. Esse seria o negócio, mas o Inter não aceitou ainda. E o Inter quer levar mais grana. O Inter entende que pode ali entre 7,5 e 8 milhões de euros por esses 50%. Negociação segue em andamento, mas o Maurício tem chance de ir para o Red Bull Bragantino, e eu explico nesse vídeo aqui. Falo também sobre a sondagem por Alexandre Alemão e a especulação que existe de um interesse do Cruz Azul do México no centroavante colorado, e o Inter pretende arrecadar uma boa grana com também o Alexandre Alemão. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar aqui algumas odds já do fim de semana, porque, por exemplo, já dá para apostar na final do Campeonato Gaúcho. Grêmio e Caxias, odd do Grêmio 1,28, empate 4,75 e odd do Caxias 8,5. Lembrando que quem ganhar é campeão gaúcho. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!